Crentes comungando com seus próprios corações. Mensagem de Thomas Boston. Comungue com seu próprio coração em sua cama e fique quieto. Salmo 4, versículo 4. Nestas palavras, temos o conselho amigável de Davi a seus inimigos para o bem de suas almas. Neste conselho específico há, primeiro, o dever em si. Comunique-se com seu próprio coração. Por coração entende-se a consciência. Nesse sentido, é usado pelo apóstolo João. Se nosso coração nos condena, diz ele, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. Também é dito que o coração de Davi o feriu depois que ele contou o povo. Em seguida, há uma estação especial do dever em suas camas durante a noite. Há também a ligação dela com as demais funções aqui recomendadas. Ele olha para trás e para frente e é aqui prescrito como um excelente meio para nos afastar do pecado e nos manter afastados das práticas perversas. Entendamos a doutrina. Como é um dever necessário comungar com nossas próprias consciências, também é um excelente meio para uma vida santa. Ao processar este assunto, devo primeiro mostrar em que consiste o dever, segundo, a forma como deve ser executado, terceiro, as estações especiais para se envolver nele, quarto, dar as razões do dever, quinto, mostrar que é um excelente meio para uma vida santa. Primeiro, para mostrar o que é comungar com nossa consciência. Este dever consiste em duas coisas. Primeiro, devemos falar com nossas consciências. Isso é facilmente realizado, pois eles podem ouvir sem voz. Nossas línguas não precisam se cansar neste exercício, pois no silêncio mais profundo falamos melhor e comungamos com nossos corações para o maior propósito. Assim, Davi falou ao seu coração. Ó minha alma, disse ele, tu disseste ao Senhor, tu és o meu Senhor. Segundo, devemos ouvir nosso coração e nossa consciência falarem conosco. Quando tu disseste, buscai meu rosto, meu coração, diz Davi, disse a ti, ou seja, para ou dentro de mim, teu rosto, Senhor, eu buscarei. A consciência pode falar conosco de modo a fazer sua voz ser ouvida por todas as partes da alma. Isso despertou o próprio Davi de seu sono e colocou Judas em seu limite. É a voz de Deus e, portanto, deve ser majestosa. Segundo, para mostrar a maneira pela qual esse dever deve ser executado. Primeiro, devemos comungar com nossos corações de bom grado. É uma obra de justiça, e o Senhor encontra aquele que se alegra e pratica a justiça. Devemos estar dispostos a entrar na conferência e até buscar essa comunhão. Isaac saiu para meditar no campo. É triste quando a consciência fala apenas espontaneamente. Devemos também continuar a comunhão e não, como Félix, interrompê-la violentamente dizendo, quando tiver uma ocasião conveniente chamarei você. Segundo, o amigável. O que mais prejudica essa comunhão é o fato de as pessoas considerarem sua consciência como seu inimigo e, portanto, não podem suportá-lo. Mas a consciência pode dizer a você, portanto, tornei-me seu inimigo porque lhe digo a verdade. Argumenta que uma pessoa tem pouco julgamento ao olhar para o cirurgião como seu inimigo, embora ele venha com sua lança ou faca na mão para abrir suas feridas. Se a consciência fala grosseiramente, é apenas para abrir caminho para uma paz sólida. Quando ouvi, diz Abacuque, minha barriga tremeu, meus lábios tremeram com a voz, a podridão entrou em meus ossos e tremi em mim mesmo para descansar no dia da angústia. Terceiro, devemos fazê-lo livremente. Não devemos ter reservas, nenhum pedaço doce sob a língua. É doloroso pensar em como as pessoas são avessas a se deparar com alguns pontos com sua consciência e em que esforços eles farão para desviar ou mudar esse discurso. Alguns pecados eles amam, alguns eles odeiam. Consequentemente, eles se contentam em comungar, de modo que a consciência apenas mantém esses pontos no olho direito, na mão direita. Quarto, honesta e honestamente, não recusando a convicção, mas admitindo que a consciência oferece de acordo com a palavra de Deus. A consciência de fato é apenas um juiz subordinado e, portanto, o apelo deve ser feito às Escrituras, à lei e ao testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Mas, infelizmente, muitos recusam a própria luz que a consciência oferece nas Escrituras e se esforçam muito para enganar a consciência na crença de sua apreensão equivocada, como as virgens tolas se enganaram. Quinto, frequentemente, não há conhecimento mais difícil de ser obtido e mais facilmente perdido do que o de nós mesmos. A alma do homem é uma profundidade insondável. O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Ainda há ocasião para novas descobertas, por isso este exercício deve ser-nos habitual. É 1 para 1000, se encontrarmos nossos corações como os deixamos. Nós vamos agora, terceiro, atender às épocas especiais para comungar com o coração. É um dever em todos os momentos, mas para o desempenho mais solene dele, a Escritura aponta as seguintes estações. Primeiro, amanhã. Dê ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considere minha meditação. Minha voz ouvirás pela manhã. As primícias pertencem a Deus. O diabo e o mundo se esforçarão para roubá-los como penhor para o dia inteiro, e infelizmente eles costumam ter sucesso. Davi teve o cuidado de dar seus primeiros pensamentos a Deus. Quando acordo, diz ele, ainda estou contigo. As mulheres piedosas que seguiram nosso Senhor chegaram de manhã cedo ao seu sepulcro. A falta dessa devoção precoce é a fonte de grandes desordens. É mais fácil segurar do que apagar. Segundo, à noite. Isaac saiu para meditar no campo. Essa é para fechar o dia com Deus. Há uma grande razão para começar e terminar com Deus. Pela manhã, devemos sair em meio a muitas armadilhas. À noite, temos um curso de um dia inteiro para examinar e julgar. Terceiro, a estação da noite sobre nossas camas, assim diz o texto. E diz Davi por si mesmo, quando me lembro de ti na minha cama e medito em ti nas vigílias da noite. Os homens não devem dormir com o coração ligado ao mundo como o cavalo à manjedoura. A noite é especialmente apropriada para este dever, pois então o homem está no final do progresso do dia e é mais adequado que ele olhe para trás e observe como as coisas correram naquele dia. Novamente, um homem está agora fora do barulho do mundo, sua conversa com os outros está no fim e ele pode, portanto, falar melhor consigo mesmo e se recompor livremente. Além disso, a cama e o sono têm uma semelhança com a morte e a sepultura e, portanto, convidam o homem a se lembrar de seu último fim. A noite tem uma espécie de terrível majestade e, vendo que não sabemos de um despertar, quarto, um tempo de aflição. Diz Asaf, chamo à lembrança minha canção durante a noite, comungo com meu próprio coração e meu espírito fez uma busca diligente. Deus envia aflições para trazer os pecadores de volta a si mesmo. Oséias capítulo 2, versículos 6 e 7. Mas quando fugimos de Deus, fugimos de nós mesmos. E a primeira virada é voltar-se para nós mesmos, fazer uma consideração séria, Lucas 15, 17. Então, é hora de questionar nossa consciência. O que eu fiz? Quinto, antes de irmos para os deveres religiosos. Que essa era a prática de Davi, podemos aprender com ele chamando sua oração de meditação. Salmo 5, verso 1. Este dever de comunhão antes da oração e de outros deveres é como o arado diante do semeador para preparar o coração. Aquela alma que vê seus pecados antes de orar pelo perdão deles, provavelmente terá lucro. Êxodo 32, 26. Compare com 30 e 31. Por fim, depois que viermos dos deveres, é como a grade atrás do semeador para cobrir a semente. Os animais que não ruminavam eram impuros, e as pessoas que não meditam no que ouvem e no que fazem provavelmente não colherão muitos benefícios ou reformarão suas vidas. Quão natural é para um homem, quando ele está envolvido em um negócio mundano de importância, refletir sobre isso. Há muito mais necessidade aqui. Quarto, para dar razões pelas quais devemos comungar conosco mesmos. Primeiro, porque nossa consciência é testemunha de todas as nossas ações e mantém um registro de nossa conversa. Nossa consciência também dá testemunho, e nossos pensamentos, entretanto,
acusando ou desculpando um ao outro. Se fugirmos de nossas consciências, devemos fugir de nós mesmos. Ainda assim, muitos farão isso em segredo, o que não fariam diante de uma criança. A consciência é 1000 testemunhas. Boa razão então para comungarmos com ela. Segundo, é o representante de Deus na alma. Se Deus enviasse alguém do céu para hospedar-se em sua família como seu representante, você não estaria frequentemente em comunhão com ele? A consciência é assim. O espírito do homem é a vela do Senhor, perscrutando todas as partes internas do ventre. É nosso mestre escola e pregador doméstico, o espião de Deus e o superintendente do homem, como Moisés foi para Arão em vez de Deus. Terceiro, porque sua aprovação é necessária para nossas ações. Sua aprovação antecedente é necessária para tornar nossas ações lícitas, pois tudo o que não é de fé é pecado, de modo que é até pecado ir contra a consciência, embora um erro. Sua consequente aprovação é necessária para nossa paz. Amados, se nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. Este é o oráculo, então, dentro de nossos seios, que devemos consultar sempre. Quarto, com exceção apenas do próprio Deus, nossas consciências são nossos melhores amigos ou piores inimigos. Uma boa consciência limpará e apoiará um homem nas maiores dificuldades, segundo aos Coríntios 1:12, e mesmo na hora da morte, Isaías 38:3. Observe o rei Josias. Ele foi morto na guerra, mas morreu em paz com Deus e sua consciência, segundo Reis 22:20, compare com 23:29. Uma má consciência nos privará do conforto de todos os outros prazeres e encherá a mente de terrível consternação, como no caso de Belsazar. Resta, quinto, para mostrar que este dever é um meio excelente para uma vida santa. Primeiro, isso aparece se considerarmos que a falta dela é o que faz as pessoas continuarem com segurança em seus pecados. Eu escutei e ouvi, diz o Senhor, mas eles não falaram corretamente. Ninguém se arrependeu de sua maldade, dizendo: o que eu fiz? Cada um volta para o seu curso, como o cavalo corre para a batalha. O pecado é uma obra das trevas e, portanto, ocorre melhor no escuro, pois para aquele que está apaixonado por seu pecado, amanhã é como a sombra da morte. Portanto, Satanás mantém tudo firme desde que ele tenha consciência e o homem seja mantido separado. Segundo, assim que as pessoas dão ouvidos às suas consciências, são obrigadas a iniciar um novo curso. Portanto, assim diz o Senhor Deus, considera os teus caminhos. Isso foi exemplificado no filho pródigo. Davi também diz: pensei em meus caminhos e voltei meus pés para os teus testemunhos. A consciência é sempre amiga da santidade, mesmo no pior dos homens. Terceiro, a consciência descobre nossos defeitos, erros e desvios do caminho de Deus. Conhecer a doença é um passo considerável para a cura. Quando um homem registra suas contas e compara suas despesas com sua renda, isso o fará gastar menos. Quarto, a consciência apontará o dever e estimulará o homem a cumpri-lo. Quando os homens são picados em seus corações, eles vão chorar. O que devemos fazer? Um pouco de reflexão às vezes colocaria resoluções em prática e faria bons propósitos surgirem abundantemente. Aplicação. Primeiro, para informações. Não precisamos nos cansar por falta de companhia. Temos um companheiro dentro de nós, capaz de sustentar um discurso proveitoso. Segundo, é uma grande maldade recusar-se a comungar com nossas consciências quando elas se oferecem para falar. Às vezes fala indesejável, mas os homens costumam entretê-lo, como Caim, Félix e outros. Alguns gostam desses pagãos idólatras que batem tambores e levantam gritos quando seus filhos estão consumindo no altar de Moloque para abafar seus gritos. Terceiro, eles são almas descuidadas, de fato, cuja religião nunca alcança suas camas, além de desejar que Deus cuide deles quando eles envolvem as roupas sobre eles, como se suas camas fossem lugares de dormir tanto para suas almas quanto para seus corpos. Portanto, Satanás tem seus corações dormindo e acordados. Quarto,
Veja aqui por que o diabo é um inimigo tão grande desse dever. Ora, se esta conferência ocorrer entre um homem e seu coração, o reino de Satanás estará em perigo. Mas os homens pecam e não temem, pois não comungam com o coração. Aplicação 2. De exortação. Faça disso seu trabalho diário. Comunguem com seus corações respeitando o que diz respeito às suas almas. O assunto é muito grande. Você não precisa querer matéria, pois comunga com seu coração respeitando seu estado. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Pergunte à sua alma se você nasceu de novo ou não. É certo que vocês já foram filhos da ira e do diabo. A voz pode ser de Jacó e as mãos de Esaú. Talvez nenhuma mudança interior tenha ocorrido ainda. Comungue respeitando a estrutura e o caso de sua alma. Esteja você dormindo ou acordado, crescendo ou diminuindo, graça em exercício ou não. É muito inseguro continuar correndo no placar, contraindo dívidas, mas nunca fazendo contas. Comuna onde você deseja ocupar seu alojamento eterno, no céu ou no inferno. É uma pergunta séria. Não se sente com uma incerteza, um mero talvez sobre isso, mas pondere sobre as evidências que você possui para o céu. De manhã, comuniquem com seus corações o que aconteceu durante a noite, na bondade de Deus em preservar e refrescar você. Que movimentos bons ou pecaminosos foram despertados em seu sono, sobre o perigo em que você está quando está saindo para o mundo e a necessidade que você tem da graça para mantê-lo. À noite, comungue sobre o que aconteceu durante o dia, olhando através de seus corações, lábios e vidas. Pergunte a si mesmo se você está a um dia de viagem mais perto do céu ou do inferno. Que providências você encontrou, que tentações e coisas do gênero. Antes de se envolver no dever, comungue com seus corações, respeitando a majestade e a grandeza de Deus diante de quem você deve comparecer, respeitando seus pecados para que você saiba o que você tem que confessar, respeitando seus desejos para que você saiba o que pedir e respeitando suas misericórdias a fim de dar graças. Quando vier dos deveres, comungue respeitando seu comportamento neles. Que sucesso você teve, se você teve acesso a Deus ou não, se você recebeu alguma bênção da graça ou não, e não se apresse precipitadamente em nenhum projeto ou negócio, mas comunique com seus próprios corações e consulte sua consciência o que é pecado e o que é dever em casos particulares. Considere primeiro que a negligência habitual neste exercício é o motor principal de Satanás para fazer os homens dormirem o sono da morte. No inferno, o rico sem consideração levanta os olhos. É próximo de um caso desesperador que o profeta Isaías descreve, ele se alimenta de cinzas. Segundo, negligenciar tanto esse dever é a razão pela qual os cristãos são como as vacas magras de Faraó, tão mal favorecidas. Aquele que manteria um rosto limpo deveria frequentemente olhar para o espelho. Por último, mais cedo ou mais tarde, devemos contar com a consciência e quanto mais demorar, pior. Morte e julgamento estão postando. É muito triste de fato ser apressado para fora do mundo, pois temos um discurso sério com nossos corações respeitando nosso estado e estrutura. Não tenha medo da dificuldade do trabalho. Se Satanás é um inimigo para isso diz que é mais vantajoso para a alma. A falta de frequência nos torna tão avessos a isso e o amor ao pecado que deve ser afastado. Estude a ternura em sua conduta e ela será doce para você, e muitas vezes lave suas consciências no sangue de Cristo. Isso purificará suas consciências de obras mortas para servir ao Deus vivo. Amém.